É possível ir ao céu sem pagar o dízimo? Ué, se o camarada não tem fé para dar a oferta, se ele não tem fé para isso, para dar isso, ele deixa de usufruir uma bênção desse... Meu Deus, eu quero dinheiro. Dinheiro, eu quero muito dinheiro. É inacreditável como alguns escolhem se render a pessoas que se colocam acima de tudo, tratando-as como se fossem deuses. O Messias deixou claro: não chamem ninguém nesta terra de mestre, padre, papa ou pastor. Mas muitos ignoram isso, persistem no erro e seguem esses líderes cegamente, como se eles fossem a própria salvação. Se você escolhe caminhar ao lado de alguém assim, é uma escolha sua. Mas lembre-se, no dia em que a verdade for revelada, não haverá desculpas. Não adianta dizer que foi enganado ou que não sabia, vocês sabiam. Preferiram fechar os olhos porque gostaram da mentira, porque ela era conveniente. Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão em bolso. Esse sistema religioso corrupto, que se vende como algo divino, foi construído para enganar e explorar. Líderes que prometem vida eterna enquanto acumulam mansões, aviões e luxos inimagináveis à custa de quem o segue. E o pior, vocês sustentam isso. Vocês alimentam esse ciclo. Entregam suas vidas e recursos para gente que não se importa com sua salvação, mas sim com o próximo carro importado. Estamos avisando, no dia do acerto de contas, não haverá espaço para culpar o pastor, o líder ou qualquer um que tenha te enganado. A responsabilidade será sua. Vocês foram enganados porque escolheram sustentar vagabundos que só pensam em riquezas e poder. A verdade estava diante de vocês, mas preferiram ignorá-la. Pensem bem nas suas escolhas enquanto ainda há tempo, porque o preço de seguir a mentira é alto demais. Hoje, eu faço uma pergunta direta a Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Samuel Ferreira, José Wellington Bezerra da Costa, Estevão Hernandes e tantos outros que lideram esse verdadeiro império religioso financeiro. Onde está Deus em tudo isso? O Criador, que deixou claro que não habita em templos feitos por mãos humanas, teria parte nesse sistema corrupto? Ou será que esses homens apenas manipularam você, fizeram uma lavagem cerebral, te enganaram e te usaram para sustentar o que realmente importa para eles, o luxo e a ostentação? Esses líderes transformaram a fé em uma máquina de lucro. Eles te convenceram de que é obrigação sua, é levar toda semana ou todo mês o que eles mais querem: dinheiro. Para quê? Para que possam viver sem trabalhar, aproveitando o melhor dessa terra enquanto você se esforça para sustentá-los. É isso que você acredita que Deus deseja? Que você seja explorado por um sistema que enriquece os homens e empobrece a verdade? Se você quer sair dessa prisão espiritual e conhecer a verdade, recomendo que assista aos vídeos do canal Motivado com Deus. São mais de 1000 vídeos que expõem as mentiras e revelam a verdadeira liberdade. Mas aviso, assista com calma, paciência e mente aberta, porque a verdade pode ser desconfortável no começo, mas ela liberta. A grande realidade é que um dos maiores males desta terra são as religiões. Elas não aproximam ninguém de Deus, apenas criam barreiras, manipulações e exploração. Está na hora de você abrir os olhos, parar de ser manipulado e buscar a verdadeira conexão com o Criador, sem intermediários gananciosos. Se Deus tocar no teu coração...
pessoal, na África, agora faz 11 horas, 36 minutos, 36, no Brasil são 10 horas. Já é a sexta imposição. Deus, ele é muito generoso. Fé é uma coisa extraordinária. Cansativo, mas é recompensa. Tudo que eu fiz eu só peço que obedeça. Faça direto, eu vou encontrar. Não pare. Porque como eu sou de carne e osso, eu não sou nenhum garoto, mas não nenhum miúdo. O miúdo é criança, quando é jovem assim. Quando é jovem que nem eu assim, Os evangélicos, de uma forma bem generalizada, estão sustentando a mentira. Estão sustentando vagabundos que usam a fé para se beneficiarem. São homens cegos guiando cegos. E eles levam a multidão para o buraco. Essas pessoas que professam ser crentes em Jesus, batem palma para Jesus, cantam hinos para Jesus, fazem coreografias para Jesus e cantam. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Você já perdeu a luta e quem está lutando do teu lado não é Cristo, é o inimigo de Cristo. E quando terminar no final da batalha, você ouvirá o verdadeiro Cristo dizendo: aparta-te de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E você vai dizer: mas com 50 anos de fé, eu nem sei o que é iniquidade. Ele vai dizer: iniquidade é colocar pessoas e coisas no meu lugar. Foi o que você fez a vida toda. Colocou homens como se fora o Cristo, o mestre, o pastor, o guia, o mediador, tudo no meu lugar. Você faz parte da grande prostituta, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Você viveu na prostituição espiritual, que é a iniquidade, colocar coisas ou pessoas no lugar do Criador. Então, meus queridos, o pastor Silas Malafaia disse que quem não tem fé para dar uma oferta, ele deixa de usufruir uma grande bênção. Mentira, não é assim que está escrito. O que está escrito é que a Bíblia, em lugar nenhum, manda ninguém dar oferta pela fé. Não existe isso. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versos do 7 ao verso 9, está escrito: cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não como tendo necessidade ou por tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí ele diz que multiplica, faz abundar, e disse, como está escrito no verso 9, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Os justos herdarão o reino de Deus, e é muito justo quem tem repartir com os que não têm. Então é isso, a oferta não é dado pela fé, é dado para os carentes. Os carentes não é fé, é vista, são obras. O amor não é quimera, nem ilusão, nem palavras. O amor é atitude, por isso que é amor. É traduzido na edição Revista Corrigida de João Ferreira de Almeida como obras. Ou seja, caridade. Amor e caridade é a mesma coisa, porque a prova do amor é a caridade, e a caridade é o amor. Os líderes não fazem caridade para ninguém. Eles manipulam todos para pegar um pouquinho de cada e eles poderem ficarem riquíssimos, porque de grão em grão
é que a galinha enche o papo. Então, repito, a Bíblia não manda dar oferta pela fé. Diz para dar aos necessitados. É assim que está escrito. Quando fala de bênção, que o seu Silas Malafaia costuma manipular a escritura, ele, Marco Feliciano, é uma dupla de manipuladores que não tem tamanho. Ah, eu vos darei uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Vamos para o texto, deixa de ser burro. O que está dizendo Malaquias capítulos 2 e 3? Está escrito que a bênção ali do Criador é chuva para regar uma terra fértil, que todas as nações chamarão de uma terra deleitosa, assim como Israel cobiçou a terra de Canaã e disse que era uma terra deleitosa, que um cacho de uva era 2 homens para carregar, apesar de ter os filhos de Anaquins, ou ter gigantes na terra, onde eles invadiram e roubaram, pilharam e tomaram, e como estão fazendo hoje, roubando, pilhando, tomando terras e terras e terra, matando seres humanos por terras. Mas em Malaquias disse que seria terra deleitosa, as nações diriam que é uma terra deleitosa porque pegariam dos frutos e repartiriam com os carentes. O que acontece aqui nesse texto é que é o seguinte: quando ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se não vos abrir as janelas do céu e mandar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advinha maior abastança, e desde aí as nações vos chamarão de uma terra deleitosa. O que está dizendo, começando pelo capítulo 2, é que as pessoas traziam os frutos da terra, os dízimos. Dízimo não é dinheiro, dízimo é corte de foice, era trigo, cevada, endro, coentro, cominho, comida e bebida, cortado com foice, é dízimo. E 10%, 10% é a porcentagem numérica, 10%, 20%, 30%, eles atrelaram 10% com dízimo, dando uma medida. A maioria das igrejas cobra 10% de imposto religioso da fé, para as pessoas darem. Outras dizem que é 20%. Usam, dizendo que é para devolver para Deus. Só são para Deus, para o Criador não. Não é assim que está escrito para o Criador. E não adianta atrelar isso ao fruto da árvore da vida. Olha, o fruto da árvore da vida, ou vamos dizer assim, o fruto do conhecimento do bem e do mal. De toda árvore poderiam comer, mas aquele fruto não podia. Não tem nada a ver com a questão do corte de foice, o dízimo da Bíblia. Olha, aquele fruto era de Deus. Não, não é que fosse de Deus. É que está escrito que não era para comer daquele fruto, para que eles não entendessem, talvez antes do tempo que deveriam entender, eu não sei. Não sei se era antes do tempo, eu só sei que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não está escrito que era a árvore de Deus, que essa não toca, que é para Deus comer. Não, não está escrito assim. Então, o que acontece é que vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. A alça é a asa da bolsa que estava na mão dos sacerdotes que já recebiam prata e ouro e não repartiam com os carentes. Eles eram da tribo de Judá e usurparam o lugar da tribo de Levi. Só quem poderia receber dízimos e ofertas era Levi. E o que era? Era dinheiro, prata e ouro? Não. Era trigo, cevada, coentro, cominho, coisas para que o levita, que não repartia os despojos de guerra, de saquear as outras nações com as 11 tribos, e que não tinham herança de Israel, esses foram designados para cuidarem somente da barraquinha de pele de animais do tabernáculo e ficar com eles na tenda. O pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Então, dízimo e oferta era coisa da roça para que o levita comesse junto com os carentes. E aí, os levitas recebiam, assim como os apóstolos recebiam das pessoas e repartiam com toda a comunidade da igreja cristã. Atos 2 e 30, era um o espírito e a alma da multidão dos que criam, e entre eles não haviam necessitado algum, porque os que tinham herdades ou propriedades, vendendo-as, traziam o valor aos apóstolos, que repartia com cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Esse era o modelo dos levitas, mas não é o modelo dos pastores e padres, principalmente pastores. Eu digo porque sou pastor e nunca vi outras pessoas repartirem. Eu reparti. Como pastor de campo, 8 anos no Ceará, o pastor mais novo da Assembleia de Deus Ministério Belém, que aqui é Templo Central, e mais de 10 anos sendo itinerante, o que eu peguei eu reparti. Sabe qual foi a outra pessoa que eu vi no ministério dos meus colegas fazendo isso? Ninguém. Eu não vi. Mas qual é o problema? Não tem problema. Eu, que não gosto desse modelo, eu saí do meio e fui ralar com as minhas próprias mãos. Tem um ditado cearense que diz que quem é bom para os outros é ruim para si. Eu procurei
Não é questão de ser bom para os outros. Eu procurei o modelo do Messias, que vos lembrasse dos pobres. Em todo o campo que eu trabalhei, 1 ano e 7 meses, nos distritos de Marruás e Guaribas, lá de Tauá, que é campo. Em 6 meses que abri uma igreja lá no distrito de Marrecas, Tauá. E 8 meses que pastoreei a Assembleia de Deus de Areré ou Hererê, aqui na região Jaguaribe. E 3 anos e 3 meses que pastoreei a igreja em Catarina. E 1 ano que estive na cidade de Guaramiranga. Em todo esse tempo, os meus olhos se encheram com tanta gente carente que havia em todas essas igrejas. E na minha mesa não faltava ninguém para comer, e sempre o que eu recebia tinha pessoas carentes. E eu fazia com muito gosto, muita alegria. Tinha alguém doente, eu levava para o hospital, levava para um lado, ia para outro, ia visitá-lo. Eles queriam que eu visitasse eles todo mês, eu ia ver eles, eu gastava tanto com gasolina. Eu fiz o que eu pude. Mas eu vi que é só isso. É que se você for ajudar as pessoas carentes, sendo líder de igreja, você não consegue nem pagar sua luz e sua água, porque tem mesmo. E se você for fazer vista grossa, você fica rico. Você vai trabalhar pela ganância. Então, eu saí fora do sistema. Porque eu queria repartir e eu fiz. E o que o Criador me der, eu farei. Da mesma forma, farei. O que eu puder, eu farei. Então, é isso aí. A bênção era a terra ser fértil, com mais chuva, e o Criador repreender o cortador, o migrador, o assolador, o devorador, o destruidor, gafanhotos e lagartas que comiam as plantações, se os da tribo de Judá que usurparam a cadeira de Levi, que estavam recebendo dízimos e ofertas, repartisse com os carentes. O pai mandaria, mas não fez, porque eles não repartiram. Eles estavam roubando. Quem roubava, vós me roubais nos dízimos e ofertas alçadas. Quem rouba são os líderes que não repartem com os carentes. Entende o que eu estou dizendo? Em João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus falou sobre o mercenário, falou sobre o lobo, ele disse que quem veio matar, roubar e destruir é o falso pastor, o mercenário, que não é o Messias, o que assume o lugar de pastor para cuidar do rebanho e usufruir do rebanho. Então, esse é o ladrão. E por que ele rouba? Porque ele não reparte com os carentes. Pode estar certo disso. Eu provo pela Escritura, pastores. Eu provo. Qualquer um de vocês que administrar dízimos e ofertas, se não repartir com os carentes, está roubando ao Criador. E com maldição sois amaldiçoados, vós que roubais a mim, diz o Senhor. Malaquias capítulo 2 e capítulo 3. Vocês usam só o capítulo 3, mas a palavra começou no capítulo 2 e o texto não foi dividido com capítulo 2 e 3. O texto era linear, era uma leitura direta do pergaminho. Quem separou capítulos e versículos foram aqueles que fizeram as traduções da Bíblia para com isso condicionar o gado. Ficar mais fácil dos líderes manipularem, porque eles saltam, eles linkam as partes dos textos citados. Eles dizem, vamos para Malaquias capítulo 3, vamos para 2 Coríntios capítulo 9, vamos ler do 7 ao 8. Por favor, não leiam 9, porque quando vai ler do 7 vai dizer, cada um contribua com alegria, não com tristeza, como tendo necessidade, mas Deus ama quem dá com alegria e fará superabundar em vós toda boa obra, para que possa fazer mais. Aí, verso 9 não pode ler, porque está separado, capítulo e versículo. É isso. Os capítulos e o versículo ajudaram para isso. Aí Malaquias capítulo 3 está lendo um texto fora do contexto, o que é pretexto para a heresia, segundo a hermenêutica e segundo a exegese. Então o que acontece? Vamos ler Malaquias 3, leia 2, sem vergonha. Lê no capítulo 2, está escrito, esta palavra é para vós, sacerdotes. Portanto, quando diz, vós me roubais a mim, toda a nação, representada pelos sacerdotes, porque não partia com os carentes. Vai usufruir de uma bênção. É claro, bênção é chuva. Apesar do sistema ter feito essa covardia. Os homens do sistema, a elite global, eles investiram muito na tecnologia. Eles gastaram bilhões com tecnologia. E eles têm tecnologia para manipular as chuvas. Então, eles fazem chover onde não precisa, para que Amado Batista pudesse fazer a música. Enfrento a chuva, o mau tempo, para poder um pouco te ver. A chuva não é mau tempo, mas eles pegam morros do Rio de Janeiro e São Paulo, onde tem área de risco, e mexem na ionosfera, eles manipulam a direção dos ventos, fazem chover, usando a matéria-prima do Criador, fazem chover onde não precisa, para haver deslizamentos, para haver acidentes. Aí o povo diz que quer um dia de sol, mas o sol
e a chuva, e a lua, e as estrelas, tudo é bênção do Criador, né? Mas enfim. Não há recompensa de Deus para quem pagar imposto aqui na terra, os impostos, e para quem pagar imposto nas igrejas. Não tem bênção de Deus. Eu vou explicar para você entender. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu vou interpretar essa escritura segundo o Messias, segundo perante na presença dos anjos. Eu vou interpretar a escritura. Dá a César, vocês sabem de qual que é o imposto. Que Pedro chegou e disse, vamos pagar o imposto. Jesus disse, vá até o rio e pesque um peixe e pegue uma moeda que está dentro do peixe e dê por mim e por ti. E quando ele disse, dá a César o que é de César, ele disse, qual é a esfinge, qual é a imagem que tem na moeda? Não é de César, então devolve para ele, que é dele. Agora Deus devolve o que é de Deus. O que é de Deus? Deus criou a terra, Deus criou as árvores e os frutos. Então alguém colhe esses frutos que já é de Deus e devolve para Deus. E devolver para Deus é dar para os carentes e famintos. É isso. Não tem outra interpretação. É assim que está escrito. Com o levita estaria o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. É isso aí. Isso é devolver o que é de Deus. Então, agora, pegar dinheiro e dar para líderes religiosos luxarem, você não terá nenhuma recompensa do Criador. A recompensa que você terá, você será punido e castigado. Porque você vai ouvir palavra interpretada perante o Messias, perante os anjos do céu, que são minha testemunha, a não ser que o texto seja mentiroso. Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Então, o levita que fez isso, e qualquer pessoa que fez isso, vai receber esse reino. E ele vai dizer, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Porque eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. E quando foi que eu deixei de fazer isso para ti? Quando foi que eu te vi assim? Toda vez que deixastes de fazer a estes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. Como é que você vai poder ajudar alguém se você pega dízimo e pega oferta? E você pega dinheiro para o bazar, e você pega para as campanhas, para a construção, entrega tudo ao líder. É claro que nunca você vai poder fazer isso. Você não vai poder. Porque você já está comprometido com o líder. Está servindo a outro senhor, a outro marido, que não é o Messias. Você viu Jesus dirigindo o templo? Você não lembra que Jesus entrou 2 vezes no templo? Uma das vezes tentaram apedrejá-lo. A segunda vez tentaram jogar da janela do templo e matá-lo. Que Pedro e Tiago entraram no templo, prenderam-nos para matá-los. Mataram Tiago ao fio da espada. Pedro estava preso, um anjo soltou. Pedro entrou com João novamente, pegaram para matá-los. Mas aí disseram, não devemos fazer isso agora, porque o povo está festejando, porque um paralítico de mais de 40 anos foi curado na porta do templo. Não podemos fazer isso agora. Vocês não sabem? Então como é que vocês chamam casa de Deus, templo de Zorobabel, casa de Deus? Vocês não entenderam que Jesus... Outra palavra que se é verdade, perante o Criador, perante Jesus e os anjos que são minha testemunha. Jesus falou para os samaritanos, através da samaritana, o dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E os que adoram o Espírito são os verdadeiros que o Pai procuram para adorá-lo. O que é adorar o Criador? É cantar música? Não. É ficar se derretendo na presença do Criador, se desmanchando em lágrimas? Não. O que é adorar o Criador? Na concepção do Messias, pela palavra que ele disse. Adorá-lo é não cometer iniquidade, não colocar ninguém, nem Bíblia, nem pastor, nem templo, nada no lugar dele. Entender que ele é necessário e superior, onipotente, onisciente, onipresente e presciente, que ele é tudo em todos, sustenta todos, não precisa de nada de nossas mãos. Não colocar nada no lugar dele, não mentir, dizendo que ele pediu isso, pediu aquilo, exigiu isso ou aquilo. Tudo mentira. Não façam isso. Isso é adorá-lo. Já a melhor adoração é você saber na sua mente que está conectado. Esse cérebro é a conexão, é o rádio que você fala com o Criador através da mente. Você entender que ele está acima de tudo isso.
Põe outra coisa na tua mente. Aliás, já está lá. Só estou abrindo a tua mente. Todas as religiões foram formadas por homens. O Criador não precisa de religião para falar com qualquer uma de suas criaturas. E para a vida eterna, quem tem a vida eterna é o Criador. Se você tiver um coração bom, você fizer o bem, pode estar certo. O Messias nem iria pisar onde você está. Você mora numa tribo ou em qualquer lugar separado do mundo e você tem amor no coração, você sabe que o Criador é Criador. E você tem amor pelo próximo, você é um nômade, um caçador, um primata, um cara bárbaro, guerreiro, e você pega a sua caça e divide com o seu amigo. Nem precisa, Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, sim os pecadores. Ele veio salvar pessoas que não conseguem praticar o bem, que não sabem a diferença da mão direita e da mão esquerda. Como está escrito sobre o povo de Nínive. Quem ama o Criador e ama o próximo, está tudo certo. Quem falou foi Jesus. Ele não disse? Ame o Criador com toda a alma, entendimento, com toda a racionalidade. E ame o próximo como a si mesmo. É isso.